enquanto você Só um fala... minutinho. Tenha paciência, mas pode ir Para- aí falando. Mas te amava. Baixa só um pouquinho a música, Vou baixar. o louvor. Parabéns, você é a única pessoa que me fez instalar o Instagram no celular. Porque você começou a falar de história do Avivalista, eu comecei a tremer já. Ei, Falei, meu Deus, eu vou ter que entrar. eita, foi forte. Tô baixando, só um minutinho. Opa. Glória. Eita, peraí, viu? Para de pensar em mim. Eita, é forte, é forte. É muito forte. Ai, chega esquenta, irmão. No inverno você sentindo calor. Meu Deus. Tava até tomando um chimarrãozinho aqui. Não, chimarrão na minha vida não pode não, ó. Tá aqui, ó. É forte. Cadê eu pela manhã? Tá aqui. Você... Glória. Isso, Eu é bom passei as demais, duas últimas... cara. É bom demais. Eu passei as duas últimas manhãs tentando tirar essa aí no teclado, é muito forte, tem falado comigo. Sempre falou nessa canção dele, dos Sim. Vilas Boas. É. Não, essa canção, ela Porque- parece uma madrugada, né? Principalmente quando você tá amanhecendo assim, depois de uma vigília, né? Depois da vigília eu coloco ela aqui e fico. Amanhecendo com Jesus. Glória. Você falou de Jonathan Edwards, eu amo o Jonathan Edwards, principalmente o livro dele, Pecadores Amando um Deus Irado. Sim. É uma das... são vários sermões dele, né? Inclusive esse do que ele fez ali, que a galera tremeu na base. E o que nós temos hoje? Né? Pregação coach, pregação de prosperidade e pregação de vitória. Quando não é um extremo, eu sempre falo isso para as meninas, né? Gabi já está acostumada. Ou é pregação sobre vitória, ou é sobre milagre. Sim, tem milagre também nas nossas reuniões. Mas isso não pode ser o centro. Nem nós podemos ser o centro. O rapazinho falou outro dia, né? Nós ser o centro do coração de Jesus. Aonde isso, gente? Aí, por que essa confusão toda no meio religioso vitorioso, né? Da teologia vitoriosa? Os hinos falam muito da gente no centro. E isso gera um problema psicológico, social, moral, ético, bíblico e teológico. A gente estudou Apocalipse semana, acho que passada e retrasada. E eu desafio aí as meninas, ou quem estiver vendo, a procurar lá em Apocalipse aonde que é o centro do coração de Jesus. Porque olha só, vai falar lá em Apocalipse 4, né? Os anjos adoram o santo, santo é o que era e que há de vir. E que em Apocalipse a gente vai se juntar, né? No final a gente vai se juntar a eles para cantar a mesma canção. Aonde que tem lá a gente chegando e o céu? Nossa, chegou o centro do coração de Jesus. Não, você não é centro de nada, você é só um adorno no meio do caminho. Nem a nossa pregação muda as pessoas. A nossa pregação e o nosso estilo de vida e a nossa santidade, nem disso a gente tem que se orgulhar, porque é só para testemunho, é só alegoria no caminho, porque quem salva, quem transforma é Jesus, somente. Quem somos nós? E olha a confusão que gera no meio do caminho, porque a gente acha que merece alguma coisa. Esterco, né? Eles consideravam esterco. Paulo. O conhecimento, as riquezas, tudo tem como riqueza para que eu seja encontrado em Cristo. E olha só como fica mais fácil quando a gente entende isso. Nem do nosso suor a gente se orgulha. Por que as vestes sacerdotais eram de linho fino? Para vocês não se orgulharem. Eu tô suando na presença. Meu Deus, trabalhei para Jesus. Não, se não for você para trabalhar, ele levanta qualquer um outro. Não se trata de nós, gente. Vocês têm que... O que a gente falta entender nesses dias? Não, nós não somos o coração de Jesus. Nós não vamos transformar o mundo com a nossa pregação e nem com a nossa santidade. Porque olha só, o próprio Jonathan Edwards falou, né? Não há mais afeições, as suas afeições não são santas. Na verdade, não são mais santas, né? Natureza adâmica caída. Porque olha só o que a gente faz, né? Para refletir um pouco. Por que nem as nossas intenções quando a gente vai adorar a Deus e quando vai fazer alguma obra não são santas? E aí eu falo para você que gosta de tirar selfie, gosta de registrar, eu também gosto de registrar, porque a nossa alma gosta de dar a entender que a gente é espiritual. Olha só, que nem a nossa adoração é mais santa. E Jonathan Edwards falou isso, né? Cacetou na cabeça. O nosso prazer não é ir lá dar a marmita ao mendigo, o nosso prazer é tirar foto para colocar no Instagram, aqui. Tamanha é a corrupção do coração humano. Ou seja, mesmo fazendo a obra de Deus, e aqui fala, nesse livro fala bastante, eu sempre falo dele, né? É um livro da Mevan, do pastor Jackson de Aquino, é a noiva adúltera. Pastores que têm um caso com a própria igreja, que deixa a família, faz tudo na igreja, mas é um lixo dentro de casa. Não tem o primeiro ministério como prioridade. Ele tem um caso de prostituição. É um caso de prostituição com a própria igreja.
Tu é muito E aí violento, menino. Pelo amor de Deus. Misericórdia. E aí Gabriela não eu pode falo, estar né? contigo, não. Porque o Senhor falou que Gabriela é mirra, é amarga. Olha, amargura. É amarga mais escura. Vê. Pode andar contigo, não. É muito violenta, meu Deus. A Gabi tá acostumada já. Alguns saem, né? Alguns levam as cacetadas, saem, mas depois volta chorando. É verdade o que tu falou. Eu queria te matar quando você falou, mas é verdade mesmo. Dá E não. as meninas, as meninas estão ouvindo bastante o evangelho e é uma pena, né? Eu queria que os meninos começassem a entender isso. Mas estão tudo ainda no videogame, né? Na casa da mãe. Misericórdia. Ainda pode ficar na casa da mãe, tá? Pode jogar videogame na casa da mãe, até uns 16, 17 anos, sim. 18 no máximo, né? Depois expulsa o menino de casa, porque, que nem nos Estados Unidos, né? Aos 18, vaza, vai procurar emprego. E aí, qualquer sociedade que se desenvolveu, qualquer sociedade séria, não existe adolescência. Passou dos 12, é adulto. É responsabilizado como adulto. Tanto que Jesus só começa a falar no templo com 12. Porque só com 12 começa a falar e é responsabilizado por seus atos. Não existe adolescência no judaísmo. Na sociedade espartana também não existia. E toda a civilização que deu certo, né? Se bem que a Grécia não deu muito certo por causa da filosofia lá e tal. É outro assunto, mas toda civilização que durou e deu certo, não existe adolescência. A partir dos 12 é adulto e é responsabilizado. Mas voltando ao tema dessa prostituição que a gente tem, até mesmo com a noiva de Cristo. Livro que eu vou comprar esse. A noiva adúltera, do Jacques Aquino. Meu Deus, a noiva adúltera. Da Mevan. A noiva adúltera. Pastores que têm um caso com a igreja. Quando um pastor tem um caso com a igreja. Eu gosto muito dele. Então... Pode falar mais um pouquinho desse livro? Eu queria entrar em outro tema. Mas eu posso entrar nele daqui a pouco. Tá bom, tá certo. Ele é muito forte. Meu Deus, é uma mensagem muito forte. Envolve psicologia. E quando a gente começa a entrar em psicologia, o que acontece, né? Nos meios, principalmente nos meios pentecostais, eu sempre vou bater nessa tecla. Eu nasci numa igreja pentecostal, amo os pentecostais, mas tem um problema sério ainda. O camarada é totalmente espiritual na igreja, coloca o terno e gravata, mas não senta para conversar com a filha. Isso gera traumas. Aqui ele fala disso também. Dá unção pastoral também. Como a igreja brasileira, principalmente, é adulterada nisso. A gente, né, tem uma falsa espiritualidade, mas quando chega em casa, ele bate muito na questão de paternidade. A Mevan é uma igreja de paternidade, então eles falam bastante sobre isso, né? E por ser de lá, né, obviamente ele vai tocar bastante nesse assunto. E como influencia, né? Filhos criados sem pais, como que um filho órfão, né, que vê principalmente filhos de pastores, que são mais exigidos, filhos, como os filhos lidam depois na vida adulta, como ficam os traumas ainda não remidos da infância e da adolescência. Por esse adultério, e como os filhos são feridos, e muitos se desviam. Se desviam porque a imagem que ele tem do evangelho e do cristianismo é o que o pai passou. Só que totalmente adulterado, né? Então, é um assunto bem longo. Dá pra gente abrir uma live só disso. Sobre a remissão dos pais, sobre cura, remissão, legado espiritual. Não existe mais maldição hereditária, tá? No Novo Testamento é tudo pago em Jesus. O que existe é legado espiritual. O que a Giselma pode fazer pela Gabi é formar um ambiente aí de adoração, como tá formando em casa, para que fique mais fácil o caminho. Mas a Gabi vai ter que pagar o preço. Eu falei isso já para elas. Porque tá tudo pago em Jesus, né? Então ele é o único mediador entre nós e Deus. Então é perfeitamente possível alguém que viveu uma vida totalmente de tráfico, os pais eram bandidos, e o cara encontra Jesus e é remido ali. Então herança espiritual não faz mais, para mim, não faz mais sentido no Novo Testamento. No Velho faz bastante, né? A Bíblia fala bastante isso, até a quarta geração. Mas em Cristo, para mim, não faz tanto sentido. Faz mais sentido o legado espiritual. Porque o que acontece nas igrejas hoje, e o que tem sido adotado, é essa coisa de paternidade espiritual. E quando a gente entra em paternidade espiritual, que eu não quero entrar, porque é um assunto bem delicado, mas assim, por muito tempo eu fui ensinado, principalmente nos últimos anos, que existe pai espiritual. E na Bíblia eu fui procurar e não tem. O que eu encontro é pai na fé. O que a gente gosta de adotar? Pais espirituais. Para quê? Pra gente chorar lá no colinho. E é bom para as duas partes, por quê? Olha só, né? Eu começo a pregar o evangelho, começo a ter o cargo lá de apóstolos, semideus depois. E o que eu começo a falar? Sou teu pai espiritual. Nem se atreva a falar nada contra mim. Aí eu começo a pregar umas heresias, o camarada, além do camarada ser pecador, ele não pode, né, falar nada contra mim. Eu também não falo nada contra ele, já que a vida de muitos apóstolos é um total caos. 10 mil apóstolos no país. 12 mudaram o mundo e 10 não estão mudando, possivelmente nem a sua casa. Mas por isso que é complicado esse assunto, tem que ser um tema polêmico.
Uhum. Então, existe apostolado hoje? Existe. Nós somos uma igreja apostólica. Apóstolo é enviado. Mas é um tema bem complicado, novamente, mas eu não queria entrar nisso. Eu queria entrar em outro assunto, sobre o amor, sobre o primeiro amor, e por que a gente comete essas obras de idolatria, e por que a gente não sai dos nossos pecados de estimação. E por que é tão difícil amar o outro. E cadê a musiquinha? Cadê o do amor lá? A outra que estava logo depois dessa. Vou colocar. Porque quando a gente vai para o mandamento de Cristo, são 2 mandamentos só que a gente não se atenta, a gente lê por cima. E eu estou falando para os meninos que têm entrado em contato comigo isso. Não adianta a gente ler a palavra e não meditar nela, porque tem versículo que é muito profundo e nós não estamos meditando no sentido do texto. Porque olha como é violento esses 2 mandamentos de Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando a gente pensa em como a gente gostaria de ser tratado, se a gente precisasse da igreja, se a gente fosse o mendigo, se a gente fosse o drogado, se a gente fosse o necessitado, e a gente olha para nós como igreja, no que a gente está fazendo, né, ética, moral, social e teologicamente, essa não é a igreja que eu gostaria se eu fosse um drogado, se eu fosse um mendigo. E quando a gente vai refletir nisso, a gente começa a fazer perguntas caras. E eu falei isso no Meet outro dia, o Augusto Nicodemos pregou sobre isso. Neemias era um político que fez perguntas caras, e por fazer perguntas caras, Deus o responsabilizou por aquilo que ele estava perguntando. Perguntas sérias vão exigir respostas sérias, homens em santidade em altar, para ter a resposta de oração. E perguntas caras que a gente não está querendo fazer nesses dias são as perguntas que Cristo fez, são as perguntas que Paulo fez, são as perguntas que Neemias fez. Por que o muro está caído? Porque a gente tem medo de ter a resposta. Ou por apostasia, ou por preguiça, ou por falta de coragem, ou porque não vive o evangelho ainda na prática e tem medo da reputação ainda, do que vão falar, meu Deus, minha vida, vai acabar com a minha vida se eu começar a fazer essas perguntas sérias. Eu comecei a fazer algumas perguntas sérias e estou começando a ser resposta. Fiz algumas orações sérias também, que eu não aconselho fazer, aqui ninguém faz. Uma delas é me tira tudo, que é para ver se sobra um restinho de homem que te adora. Provocando, né? E Deus gosta de uma briga. Terrível coisa é cair na mão de Deus. E eu prefiro hoje brigar com Deus do que brigar comigo mesmo, brigar com a sociedade e brigar com Satanás. Fica muito fácil. Depois que você sai de uma briga boa com Deus, como Jacó saiu, fica muito fácil. É forte. Então, a gente não vive, a gente não teme a vida, porque a gente está temendo ainda, não está temendo a segunda morte. Por isso que a gente não teme o evangelho. Porque a gente teme morrer. É por isso que a gente não vive o evangelho na prática. Eu falei isso outro dia. Não morreu ainda 2020, não está morrendo ainda 2021, vai pagar com juros em 2022, em 2023. Porque agora tem tempo de adorar, agora tem tempo de ler a palavra. Não está lendo, não está fazendo. Agora está livre, a igreja não está perseguida. Então as praças estão livres, os hospitais estão livres. E não está fazendo, não está buscando enquanto é tempo. Não tem óleo. E eu falo, vai pagar com juro ano que vem, porque vai fazer falta. O tempo que eu podia adorar, o tempo que eu podia ler a palavra, o tempo que eu podia estar em paz com o meu Senhor, amanhecer na presença, sem ser preso, sem ser julgado, sem ser morto. Pregar para os meus filhos, né? Que em muitos lugares não se pode mais, né, pregar. Se um filho falar que o pai pregou dentro de casa, o pai vai preso. Vai. Nos últimos dias vai ser assim. E vai estar dentro da casa. As arapucas vão estar armadas, pai contra filho. Mas já é na esposa contra... Já está começando, né? O esfriamento do amor já está começando. Então, se a gente começar a pensar que não temos autonomia, nós não temos livre-arbítrio, nós temos um dono. Evangelho não é para te fazer feliz, é para matar você. Então, esquece autonomia, esquece livre-arbítrio, esquece felicidade. Porque é um privilégio ter um dono como Deus. E quando a gente pensa que é um privilégio, a gente não dá totalmente o controle. Mesmo condenado ao inferno, gente, mesmo que se eu fosse condenado a vocês, já teríamos que agradecer a Deus em sua infinita bondade e misericórdia. Qualquer coisa que ele falar é o correto, o que ele fizer ainda é bom. E muitas vezes a gente atrasa um boleto, atrasa uma conta e está reclamando. Todo problema, gente, vocês têm que... se a gente começar que todo problema é uma oportunidade de engrandecer o nome de Deus e fazer o nome de Jesus famoso, não o nosso.
Porque se Deus é conhecido, ele é consequentemente louvado. Se tem adoração, porque olha só, as nossas obras, né, aqui na Terra, nossas obras sociais, tudo é temporário. Mas a adoração é para sempre. Então, muitas vezes a gente está focando no temporário, sim. A transformação social, a obra de caridade é completamente necessária. A fé sem obra é morta. Mas olha só como é mais complicado. A gente gosta de orar pelo outro quando tem um problema, só que a gente não tem ação prática. Porque orar é subjetivo. Orar, a gente, né? Vou falar aqui com meu pai e ele dá um jeito aí no teu problema. Quando essa resolução do problema, essa pergunta séria, você não faz. Como eu posso ser a solução, a resposta de oração para a oração desse camarada, dessa camarada? Porque estamos muito ocupados ainda com a nossa vida, com a nossa panelinha, com a nossa, vamos dizer assim, né, com a nossa igreja de 4 paredes, que virou mais uma panelinha ultimamente do que qualquer outra coisa. É a igreja para dentro, mas na origem do seu nome, eclésia, é chamado para fora. Chamados para fora, não perdeu o significado. Então é por isso que a gente gosta de estar no nosso meio, na nossa zona de conforto, de pregar para crente, que é ótimo, né? O crente sempre vai falar isso, glória, e vai dar um glória. E quando não tem glória, né, quando ninguém dá glória, a gente não quer estar lá. A gente não quer estar no meio de 2 ou 3, no meio dos podres. Não quer. Por quê? Ninguém dá glória, você tá fraco. E olha só o que acontecia lá com o apostolado logo depois de Cristo. 12, né, fora Judas, né, querendo pegar só para os judeus. E só Paulo, descendo o cacete. Bando de hipócrita. Jesus Cristo falou que é para pegar toda a nação. Por que eles começaram a pregar toda a nação? Porque o imperador começou a perseguir, a gente começou a matar. Aí a cabeça começou a valer. Só saíram de lá para pregar a outras nações, os poucos que foram, porque a cabeça estava a prêmio. Às vezes Deus está fechando o cerco para nos tirar da nossa zona de conforto e da nossa panelinha. Sofrimento, como eu já falei outro dia, C.S. Lewis fala no seu livro Cristianismo Puro e Simples, o sofrimento é o megafone de Deus ao mundo surdo. Deus quer falar na tua bonança, na tua prosperidade. Deus quer falar quando está tudo bem, mas você não ouve. Por quê? Porque não há aprendizado voluntário. Quando está tudo bem, a gente não quer saber. Está tudo bem, a gente não ora, não busca. A gente vai aproveitar a vida, ser feliz, né? Então, muitas vezes, o sofrimento de Deus, às vezes nem é porque você merece. Não é porque Satanás tá querendo te perseguir. Sim, ele é o perseguidor da tua alma, até a morte. Mas não é, às vezes é um cerco de Deus mesmo, porque você precisa evoluir. Deus quer dar um upgrade para você. Tem gente que cai sozinho, que se lasca sozinho mesmo porque falta sabedoria. Tem gente que é o Satanás para peneirar e tem gente que é o próprio Deus, porque tá tanto tempo ali na sua panelinha santa que a cabeça não tá à venda. A cabeça vale pouco nas trevas. Porque é uma igreja de dentro para dentro, não é de dentro para fora. Então o que a gente gosta? Domingo a domingo, estar domingo à noite só com os irmãos. E uma vez no meio da semana. E ser normal de segunda a sábado. E aí domingo vai chorar os mesmos pecados de estimação. Então o esfriamento do amor, gente, por o próximo, pelo que não é ainda do nosso meio, a gente não tem que olhar a coisa seca, a gente tem que olhar a raiz do problema, vamos olhar a origem. É uma falta de amor a Deus. Somos negligentes no amor a Deus, não temos reverência, não temos tempo com Deus necessário para gerar uma transformação, não temos que ter contato com a palavra diariamente. Olha só, 6 em cada 10 cristãos não leram a Bíblia toda ainda e não leem Bíblia diariamente. 4 em cada 10 pastores não leram a Bíblia toda ainda e não leem diariamente. Vão copiando ali a mensagem, lê aqui, lê ali, copia ali uma coisa forte, né? Porque a gente não lê mais a Bíblia para nós. Para a Bíblia nos ler e para que a gente se torne uma carta viva. A gente lê a Bíblia sempre para cortar o outro, para ter uma palavra forte, principalmente os pastores, né? E para quem ministra, quem tem esse encargo, não é cargo, né? Eu chamo de encargo, que é uma responsabilidade maior. E eu falei isso outro dia, não leia a Bíblia para matar os outros. A nossa santidade não é para matar os outros, o nosso conhecimento bíblico e teológico também não. É só para dar testemunho, porque nossa santidade, a nossa pregação, por mais violenta que seja, não muda o mundo. Por quê? A Bíblia fala, se esfriaria o amor, e para cada homem bom, né, a Bíblia já não fala isso, né? Isso é um adendo, um acréscimo do autor aqui. Porque se não cansar de fazer o bem, né? Romanos 8, 28. Lá o final, né? Tudo coopera, e no final, se não cansar de fazer o bem. Mesmo não cansando de fazer o bem, quando alguém se cansa, um cristão se cansa de fazer o bem, já tem 1000 querendo tomar o lugar dele. Porque fazer o mal compensa mais. Compensa muito mais ser desonesto. A empresa cresce mais rápido. Tem vantagens muito maiores.
Não a longo prazo, claro, mas a curto prazo, a médio prazo, meu Deus. Então, por mais bom que a gente seja, por mais testemunho que a gente tenha, por mais forte que a palavra seja, a gente não vai mudar o mundo, gente. O que a gente faz com a nossa vida em santidade e a nossa vida em devoção é trazer o céu, microexpressões do céu na terra. O que vocês estão fazendo aí é uma microexpressão do céu na casa de vocês, família sacerdotal. Isso não vai mudar o mundo, até porque se mudasse, Apocalipse estaria errado. Ora, se a palavra tá indo nessa direção, que vai piorar, o amor vai se esfriar, vai haver apostasia. Aí eu vou pregar uma pregação que, não, vai ficar tudo bem. Vai lá, fala a palavra, você vai mudar o mundo. E aí a gente entra na expectativa. E é amarga a expectativa, porque ela não se cumpre. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra que ele já falou. Então, que a gente se olhe publicamente hoje, né, socialmente, né, que há um desprezo hoje, e eu tenho falado isso para os jovens, há um desprezo pela palavra, que é a verdade de Deus. E o que eu tenho batido na tecla? Olha, se você ama a Deus, a gente tem que ir na origem. Porque eu não tem como amar uma pessoa se você não ama o que ela fala. Não tem como vocês me amarem sem me conhecer. Até tem como amar alguém mudo, né? Beleza. Mas por via de regra, não tem como você amar alguém se você não ama as palavras dele. E a palavra de Deus é a Bíblia. Então a gente fala que o avivamento, vai haver avivamento, que avivamento é o tampo voando, que vai ter gente girando até no giraia lá no meio da rua. E não lê um capítulo por dia da palavra do Deus que você diz amar. Então eu falei isso no grupo ontem. Avivamento, gente, não é a tampa voando, é o fundo caindo. É para descer, é para ir para a palavra. Vocês não têm fundamento. Vocês não suportam um avivamento. O que aconteceu no Descende agora? No início do ano passado? Todo mundo levantando a sandalinha dizendo que vai às nações. Leu, né? Um ato muito lindo, glória a Deus. O que Deus faz? Pandemia, volta para casa todo mundo. Vocês não estão preparados. Não vai subir ninguém. Não tem ninguém preparado para um avivamento aí. Vocês não mudam nem a casa de vocês, nem os vizinhos de vocês. Vocês estão pegando o sapatinho, levantando, dizendo que vai para a nação. Tem uma África do teu lado, uma favela do teu lado, e tu não vai? Quer fazer o que na África? Não vai subir ninguém. Vão tudo voltar para casa, voltar a honrar os pais, voltar a honrar o seu esposo, sua esposa, voltar para a palavra e começar a ter fundamento. E aí vem o quê? Vem o sofrimento, vem a perseguição. Para quê? Gerar homens fortes. Não sei quem falou isso, alguém falou isso. Tempos fáceis geram homens bananas, tempos difíceis geram homens fortes, que criam homens fracos de novo, que geram tempos difíceis de novo. Isso. E aí o ciclo vai repetindo. E aí aquele tempo difícil vai gerando homens fortes de novo, que cria filhos mimados de novo. É por isso que nossa geração, a minha principalmente, que tem uma profundidade bíblica maior, não pode amaciar para essa geração nova. Não tem maciez para vocês não. Vão tudo para a palavra, vão começar a obedecer os pais, vão começar a ter uma vida social que dignifica Deus. Olha, é cristão, mas vai colar na prova? O nome de Deus vai ser conhecido na tua escola? Adolescentes que estão ouvindo aí, né? Que tá na conta da... não, tá na da Gisele, mas tem mais adulto, né? Ou roubou horas do trabalho ali do patrão, parou de trabalhar 1 hora, ficou respondendo no WhatsApp, que não... Isso é roubo de hora, né? Desonestidade. Como o nome de Deus ficará conhecido através dos cristãos? Essa é a reflexão também. Porque quando Davi pecou, Deus não estava nem aí para a reputação de Davi. Primeira coisa é, o que os teus inimigos aí vão falar do meu nome? Deus não está nem aí para tua reputação, para o teu nome, que vão falar de você. É como o nome de Deus está sendo glorificado e ficando famoso através das nossas ações. Então, se a gente amasse realmente a Deus e a sua palavra e a verdade que tem nela, por consequência, a gente amaria o outro. Por isso que Jesus fala a primeira raiz, depois a consequência. Ama teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É muito violento esse mandamento. Cumpriu tudo, né? Fez isso. Cumpre tudo. E onde Deus é honrado, ele é amado, milagres acontecem, as curas acontecem, o avivamento vem. Aí sim pode vir um avivamento. Porque tem base. Tem amor a Deus, tem amor ao próximo como a ti mesmo. E tem o fundamento que é a verdade, amar a verdade de Deus. E aí eu falei isso em outra palavra que eu dei. O cuidado para não criar outros problemas. Porque quando a gente entra em teologia e entra em estudo da palavra, a gente mergulha tanto que tem gente que fica louco. Tinha um caso aqui, acho que em São Paulo, do homem que começou a ler muita palavra, ele começou a comer a palavra mesmo, como os profetas, e começou a quebrar carro nas concessionárias. Então a palavra vem, só que se você não tiver, e o John Stott fala isso no seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, como ser totalmente imerso na palavra e ao mesmo tempo conseguir viver em sociedade
conseguir falar para as pessoas de um jeito que elas entendam, né, como você falou aí. Isso é empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. É entender, é tentar entender a realidade dele. Não tem como se colocar no lugar dele porque você não nasceu na carne dele. Mas é tentar entender o máximo possível e se fazer entender. Porque na Bíblia chama Então, de misericórdia, né? Misericórdia, compaixão. Quando Cristo chegava nos locais e ele se deparava com algumas situações, lá fala, e Cristo chorou. Se encheu de compaixão. Ele não estava no lugar do outro. Não tem como. Mas ele sabe. E se a gente está em Deus, a gente vai saber também. Como a gente não entra para Deus, não vai em Deus, não vai na sua palavra, não ama a Deus, porque não conhece a sua palavra, não conhece sobre ele, não leu o manual. Ele te fez aí, ó. Ele não fez, ele te fez a fábrica, né? A fábrica de Deus, e tu não leu o manual. O manual tá aí. Então, qual é o que eu estava falando? Qual que é o perigo da teologia pura? É isso. Você lê o manual querendo saber a respeito de Deus, sobre Deus, mas não sabe quem ele é, na intimidade. Você não tem um relacionamento íntimo com ele. Aí fica um tripé falsificado. Por quê? O cara da teologia, né? Vamos lá. Tem o cara da teologia, o cara da intimidade e o cara da prática. O cara da teologia é um tripé só, porque o cara da teologia, domingo à noite, ele é o super teólogo, ele até prega. Mas quando é segunda de manhã, ele não sabe mais. E aí Romanos 8:28 vai falar, né? Sabemos. Paulo fala, sabemos. Ponto. Aí ele começa. Sabemos que todas as coisas cooperam e depois tem lá, que são chamados segundo o propósito de Deus. E quando Paulo fala sabemos, é uma experiência prática nos três níveis. Teologia, prática e intimidade. Porque o cara de domingo à noite teólogo, segunda de manhã, ele já não sabe. Tem que ler um monte de novo para ver se sabe, para ele achar que sabe, mas não sabe. E o cara só da intimidade, que não entra em contato com a palavra durante a semana, ele só tem intimidade, é o cara do nébias, do manto, mas quando vai falar qual é a razão prática para tua fé? E aí um agnóstico, um teólogo, algum cientista chega para ele, não, vou chamar o meu pastor, vou chamar não sei quem. Só abre a Bíblia domingo à noite, quando o pastor prega, então é uma fé terceirizada, perigosa. Porque quando te perguntarem qual é a razão da tua fé, você só vai querer girar no manto em frente de um ateu e não vai adiantar nada. Porque isso é experiência. E experiência é muito necessária. E aí fica o da intimidade, que é a maioria das igrejas pentecostais hoje brasileiras, sem teologia. Aí é um perigo também. Porque muita coisa vira meninice, né? Começa a falar em língua 2 horas seguidas que ninguém entende nada, aí você leva um visitante para a igreja. Já as igrejas só que tem teologia também não tem experiência. Aí você leva, só é aquela coisa que parece um velório. E tem o cara da prática, né? O cara vive evangelho na prática. Até lê, mas não lê tanto como deveria. Não tem intimidade com Cristo, mas é o da prática. É o cara da obra social que critica todo mundo porque não faz nada, não distribui cesta, não faz nada, vocês vão tudo pro inferno. É típico, né? O evangelista critica os outros porque não evangeliza, todos deveriam evangelizar, mas é o que a gente faz, geralmente a gente vai criticar o outro porque o outro não tá fazendo. Mas às vezes o outro não foi chamado porque você tá fazendo. Às vezes o nível pro que você foi chamado, o outro não aguenta, o outro não suporta. Então é o cara da prática, né? É o empresário que chega de BMW no domingo à noite, pega a palavra, segunda de manhã, não tem intimidade com Deus, não tem tempo de ler a palavra, já que ele tem que tocar os negócios. Deus, muito boa a palavra de ontem, mas, né, vamos lá, vamos trabalhar porque, né, é prática. E aí é um perigo quando o cristão não é um tripé, por quê? Porque o tripé é o chamado de um cristão. Quando eu encosto perto de alguém, de um cristão que tem teologia, tem vida, tem experiência e tem prática. Meu Deus. De segunda a sábado, a vida do cara é um testemunho vivo de Deus. O cara está em experiência o tempo inteiro, conectado com o Espírito. E quando vai perguntar a razão da fé do rapaz, do camarada, da bonitona, a Bíblia salta. Ei! Tripé. Então por que os milagres cessaram no nosso meio? Meninice. Deus faz, Deus derrama, né? Tem uma onda de milagre, né? Como a gente viu aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Tem que cessar, porque eu não posso dar nada a vocês já endeusaram os milagres, o que eu posso fazer? É a fila para receber milagre. Daí recebe, não volta no outro domingo, já recebeu. Não, e para quem está sendo usado, Ângelo, é complicado. Porque Deus tira de você, porque lhe idolatraram. Não sei se você tem essa experiência. Né? Que eu já vivi essa experiência que você chega fervendo no culto, aí diz, pronto, agora é a pastora, aí pronto, faz eu digo, pronto. Eu falei isso para eles outro dia. Por que vocês só avivam e só dá glória quando vem pregador de fora?
Às vezes o avivamento tá no carinha lá que cuida do galinheiro, que vive na roça lá e vai à igreja no domingo, tá no carinha da vassoura. E você fica esperando um manto, um nébias ungido de não sei quem que vem lá não sei aonde. Isso. O avivamento tá aí dentro, ele só vem trazer e te ensinar o que já tá aí dentro, gente. Para te fazer entender o que você já carrega. O avivamento não tá em pessoas. Tá na arca, tá na presença de Deus. Sim, a gente segue pessoas que estão carregando a arca. O avivamento é na presença, é a arca. Agora, se o camarada deixou de carregar a arca nas costas e começou a colocar uns carros de boi, apóstolo de terno roxo, cheio de anel, minha alma chega, que fala 12 palavras em línguas e 2 em português, e já chega girando no coisa. Cadê a simplicidade? Jesus precisou disso. Falava manso e as pessoas falavam, nossa, como ele tem autoridade. Não se trata da entonação de voz, do terno roxo, das vários anéis de ouro dos apóstolos de redes sociais e de eventos. Se trata do que a gente carrega e começar a entender o que a gente carrega. Porque Satanás não tem problema com você até que você entenda. Porque se você é um cristão meia boca e não sabe ainda a sua identidade, nem o seu chamado, Satanás não vai ter problema com você. Sua cabeça não está à venda lá nas trevas, porque é um cristão de domingo à noite que não vai fazer diferença nenhuma. Então para que Satanás vai investir a demônios, né? Que custa, né? Colocar demônios para te seguir, para te importunar. Muitas vezes a gente se faz filho de Satanás. Por quê? Porque não precisa nem ele incomodar mais. A gente já faz as obras dele sem precisar ele mandar demônios para influenciar. Tem coisa que cristão faz que Satanás olha, meu Deus, nem eu pensei nisso. Não, pode investir naquele outro ali, isso aí pode deixar. Isso aí já está entregue, isso aí já... Não precisa nem desviar, deixa ele lá dentro da igreja, do jeito que ele está aí, meu Deus, é orgulhoso, né? Do jeito que ele está aí, está perfeito. Nem mexe muito, porque se vocês atentar muito e conseguir derrubar ele, né, ele pode se arrepender. Nem atenta muito. Porque qual é a vantagem de Satanás para vocês? Derrubar vocês do segundo andar, quando vocês estão fazendo algumas coisinhas já ilícitas, alguns pecadinhos de estimação que ainda não derrubam e não expõem vocês na congregação, coisinhas básicas, raposinhas, ou deixar vocês subirem no 20º e puxar o teu tapete de lá. Porque Deus prefere te puxar do primeiro andar. Você vai quebrar alguns ossos, vai sair. Mas o precipício estava bem ali. E aí depois, né, você chora, reclama com Deus como um menino mimado, só depois vai agradecer. E Satanás não. Então é melhor o pastor com o seu pecado de estimação, o pastor em adultério, o pastor vendo pornografia. 75% dos pastores viram pornografia no último mês e 50% deles na última semana. Então essa é a realidade brasileira, não tem conversa. A gente já começa por essa base. O cara sobe no púlpito em contato com pornografia, vai fazer o quê? Muito poucos. Então vai se basear em homens? Não, vou me basear em homens que carregam a arca. A presença está na arca. Deixou de carregar a arca, parte para outra. Eu vou na igreja, né, pelo menos, vou numa igreja próximo da Bíblia. Não próximo de casa. Nem que eu tenha que pegar minha motinha em 20 km. Então nem aí. Tá perto da Bíblia? Tá perto do que a Bíblia tá falando? É lá que eu tô. Então é só abrir a palavra. Como Jonathan Edwards fala. É só abrir a palavra que vira uma ofensa. Você vai ver que vai perder amigos, vai ficar chato, vai perder até amigos cristãos, evangélicos, né? A Bíblia não te chama de evangélico, a Bíblia te chama de filho de Deus. Quem te chama de evangélico é a ONU. Evangélico é até a 4ª série, onde você não compreendeu ainda o que é vida cristã prática. Ele está disposto a dar a cabeça, está disposto a pegar a sua cruz. E qual tem sido a tua cruz nesses dias? É uma cruz de papelão? É uma cruz customizada? Ou é uma cruz de verdade, como Cristo falou para pegar? Porque é fácil identificar uma cruz de papelão. É só olhar para a vida, os frutos. Uma cruz de papelão não sustenta nada. Mal sustenta a foto de perfil das redes sociais do bonitinho que só adora quando tem live no Instagram. Papelão. Então Deus não tem, filho, não tem compromisso com os likes, Deus não tem compromisso com a imagem de vocês, com a reputação de vocês. Vocês não são o centro do coração de vocês. Sim, é a noiva, é muito amada. Mas Deus tem compromisso com a sua glória e com a glória do seu filho. É tudo sobre ele, é tudo para ele, e se trata tudo dele, do início ao fim. Alfa e ômega, início e fim, como fala a canção. Nada é sobre nós. Isso traria um temor tão grande se vocês entendessem isso. Porque olha a loucura no meio também pentecostal, infelizmente é o meio que eu mais bato. Também tô batendo no meio coach, nas igrejas de parede preta e de púlpito de tambor, que só tá pregando coach, felicidade,
seja a melhor versão de si mesmo. Não, a Bíblia manda eu morrer, não ser a minha melhor versão de mim mesmo. A Bíblia manda eu ser a melhor versão de Cristo que eu possa em vida, não a versão que eu posso ser de mim mesmo. É coach. Aí a gente vai ter os calvinistas agora de Facebook, os arminianos, né, de padrão, os dois brigando, e agora a gente vai ter os pentecostais de Facebook. Mas de vida prática, são poucos, porque é fácil discutir nas redes sociais. O difícil é viver vida prática. E por que eu não gosto muito de debate teológico? Por causa disso. A maior parte já entra com uma ideia preconcebida e só sai julgando o outro. Por isso que eu nem entro muito. Então pouco importa, gente. Quem tá me ouvindo aí do meio pentecostal, infelizmente eu bato mais nesse meio, porque é o meio que eu vejo mais meninice, loucura mesmo. Pouco importa a tua ferida, olha Deus, o que fizeram comigo. João foi jogado num tacho de óleo quente pelo imperador Domiciano, o apóstolo João. Domiciano queria se livrar de João, porque ele estava pregando o evangelho. João falou, não vou parar de pregar o evangelho. Então mandou ferver um tacho gigante de azeite, jogou o homem lá dentro, possivelmente João saiu desfigurado de lá, não morreu. Teve que colocar o camarada na ilha de Patmos, por quê? O evangelho se espalharia mais rápido. Ele temeu, ficou como um bruxo, ficou todo desfigurado. E aí você vê João falando o quê? Você vê João reclamando? Por amor. Então É forte, Davi. Tem que respirar fundo, tá? Não se descompensar. Então é o que eu falei no grupo também, né, semana 2 dias atrás. Eu não estou falando para transformar a vida de vocês, eu estou falando para vocês se tornarem indesculpáveis. Agora, vocês sabem, ao saber, gera uma responsabilidade social, ética, moral, prática e teológica, o que vocês quiserem chamar, porque eu estou abrindo o olho de vocês. É o meu único. Se eu comecei a entender, o meu papel é abrir os olhos de vocês também. Não vou transformar, não é a minha santidade, não é o meu testemunho, não é nada do que eu faça ou fale. É apenas para que vocês abram os olhos, vão para a palavra e acessem o que já está aí dentro. Não se trata de uma pessoa, se trata de alguém que esteja, de uma família sacerdotal que esteja carregando a arca. O que vocês estão fazendo aqui é o quê? Carregando a presença de Deus, trazendo microexpressões do céu para a terra. Como eu falei, não vai mudar o mundo, mas vai mudar um mundo de cada vez, né? Isso é um jargão que é utilizado no mundo, mas serve bastante para esse contexto. Então, se nos últimos dias até as esposas vão endemoniar o pai contra filho, filho contra mãe, ou seja, a mensagem do pastor, do apóstolo, que não vai transformar nem a sua esposa, olha só a esposa de Jó, blasfema o nome desse Deus e morre, demoniada. Olha os parentes de Jesus querendo prender ele para que ele não fosse preso, porque estava pregando, estava começando a fazer a obra do jeito que era para ser feito. Vamos prender, o homem está louco. Resposta de Jesus: não tenho família não, família é esses aqui que estão fazendo a obra. E é por isso que a gente não tem que temer a morte. Nem a morte, nem diabo, nem pessoas, nem ninguém. Somente o homem com olhos como chamas de fogo. Se der, já coloca aquela canção Tem o Fogo nos Olhos, para eu terminar. E o escritor de Hebreus vai falar. Que expectativa nos resta se insultamos a Deus? Dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Porque olha só, ele fala não temas, 366, 7 vezes no Novo Testamento, é um para cada dia, ainda sobra um para dar só para ficar de chorinho. E a gente só fala de Covid, com medo, de política, do que vai acontecer, da marca da besta, ai meu Deus, e compartilha vídeo no WhatsApp, ui, meu Deus, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha família, da minha casa. Isso é insultar Deus, ele falou não temos. Então, quando a gente vai para Apocalipse 15, vou até abrir aqui enquanto você abre aí, Apocalipse 15. A Gabi me perguntou outro dia alguns gatilhos mentais para parar de pecar. E olha o que veio agora, Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome. Tá dando eco. Estavam juntos ao mar de vidro e tinham harpas de Deus para cantar. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos.
Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha como ele chama Moisés. Olha como ele chama Moisés, servo de Deus. Deus, ao se lembrar de Moisés, falando servo. Então, quando a gente pensar em pecar, às vezes não precisa gatilho nenhum. Só precisa o gatilho de lembrar que eu serei encontrado em frente, no último dia, em frente aos olhos do homem, como chamas de fogo. E aí? Quem poderá te livrar nesse dia? Que desculpa você vai dar? A Bíblia fala que até os joelhos dos incrédulos serão quebrados, as rótulas, porque tem que se ajoelhar. Cadáveres desfigurados se fazendo vivo para ser encontrado, para olhar para a face do homem com os olhos de fogo. Indesculpáveis. Então, meu papel aqui e nos grupos dos jovens é torná-los indesculpáveis. Eu já falei, não tô para ser pastor deles. Eu tô para ser o irmão mais velho, dizendo que vocês vão direto para o inferno, se vocês não fizerem isso. Olha, isso é lógico. Ó, abre o teu olho porque é assim que funciona. E aí, uma vez que viu, não tem como desver. É meio lógico isso, né? Mas tem que ser falado. Então, se eu amo a Deus realmente, com integridade do coração, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, eu vou temer o dia que eu vou olhar o homem com olhos como chama de fogo. Esse, para mim, é o maior gatilho. Tem outros também. Não vou me estender muito, são mais de 8. Para cada pecado, você tem que criar alguns gatilhos. Eu falei isso pra Gabi já. Para que se isso não servir, isso aqui vai servir. Se isso não servir, aí quando a gente vê, a gente acaba fazendo mesmo com os gatilhos mentais, né? Que a psicologia chama de gatilhos, para que você dificulte uma ação. Então, se eu quero, né, parar de mexer no celular, eu deixo o celular carregando lá na sala. Isso é um gatilho mental de dificultar a ação. E é muito útil, porque nós, como cristãos, não deveríamos ser bitolados ao ponto de não usar toda a ciência humana, psicológica, filosófica, a favor da nossa espiritualidade. Eu uso tudo. Alimentação, neurociência, biomedicina, tudo. Me alimento super saudável, tomo meus 3 litros de água. Não tomo mais açúcar, tenho a hora certa de comer cada coisa. Por quê? Vou me alimentar conforme a ciência viu, e também o que a Bíblia já fala, né? Mas o que a ciência já descobriu até hoje, que é o mais adequado. E aí por que a gente não toma conta? Por quê? Vivemos anestesiados. Nós gostamos de uma anestesia. E como não pode de um jeito, a gente procura de outro. Por quê? Porque o nosso coração é um idólatra. E eu falo sempre isso para os jovens. Vocês param de jogar, mas aí para de jogar 5 horas de jogo e vai 5 horas de Netflix. Só trocou o pecado, vocês são idólatras. Não é pecado de vício. Idolatria. Vocês não têm Deus como centro, vocês não amam Deus sobre todas as coisas. Aí quando vocês trocam uma coisa, vocês rapidamente acham outra coisa para substituir. Vocês matam os astarotezinhos, vocês matam os deuses de papelão, do que vocês quiserem chamar, e faz outro de gesso. Aí quando vem e quebra, vocês dão um jeito de... Meu Deus, vocês dão um jeito de fazer outro do barro ali. Tem ídolo escondido por toda a casa, por todo o coração. E ídolo é tudo que vem à frente de Deus. Tudo que a gente coloca à frente de Deus. Então por que a gente zomba dos pastores, que estão mais como palhaços, ultimamente, que não pregam mais a mensagem da cruz, não pregam a santidade, não falam mais como Jonathan Edwards? Por que a gente zomba deles? Porque eles não vêm mais para pregar essa mensagem de pânico que Jonathan Edwards e os avivalistas pregavam. Deus me livre se eu for pregar para deixar alguém feliz, eu quero deixar todo mundo em pânico. Pelo menos 2% do que Jonathan Edwards, da palavra dele. Até o final da minha vida eu vou me dedicar a ser pelo menos a ponta da unha dele. Senão, não faz sentido. Porque se você não entra em pânico com a exposição do evangelho, é porque não é evangelho, gente. Evangelho é para deixar todo mundo em pânico. Para responder à santidade, pânico. Eu quero responder isso, meu Deus. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso responder isso, eu preciso ter essa resposta. Então vamos meditar nisso hoje. Lá vem o fogo nos teus olhos de novo no espontâneo, né? Eita glória, Jesus. Amém, terras? Amém. É forte. Então, se ficou isso no interior de alguém aí, essa
Ou você tem, das duas uma, né? Quando eu falo a palavra. Ou você tem vontade de me matar, ou você tem vontade de se matar. Senão, não prestou, não. Então, se veio por dentro, assim, sabe? Que amarga no estômago a palavra. É doce no mel, na boca, mas amarga no estômago. Aí eu já terei cumprido meu papel hoje. Amém. Amém, Terrinho? Amém. É complicado, né? Comentar depois de uma palavra dessa. Eu vou ter que digerir muitas vezes. Ainda bem que tá aí. Então... Ainda bem que vai ficar gravado. Ainda bem que tá gravado, olha. E quando os jovens vierem aqui para casa, eu vou dizer, deixa eu mostrar um negocinho para vocês aqui. Olha, a Gabriela já tá rindo. Ah, quero nem saber. Vai ficar gravado, fica aí a palavra, né? Vai sim, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu ainda abro em Ageu. Pronto.